A empresa chinesa ByteDance, que é a dona do TikTok, anunciou que concluiu o acordo para vender a participação majoritária das operações do aplicativo nos Estados Unidos a um grupo de investidores estrangeiros. O anúncio conclui uma saga jurídica de 6 anos e vai garantir a operação do TikTok nos Estados Unidos. A rede social sofreu ameaça de bloqueio permanente se não cumprisse uma lei que exige a venda das operações no território americano, porque o governo dos Estados Unidos acusou a empresa de coletar dados de usuários para os chineses. Agora, a ByteDance vai ficar com 20% de participação da nova empresa que vai operar o TikTok nos Estados Unidos. Os outros investidores, que incluem a empresa de software Oracle e firmas de investimento, terão uma fatia de 80%. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Fábio Steibel, que é diretor executivo do Instituto de Tecnologia do Rio de Janeiro. Professor, bom dia, bem-vindo. Fazia sentido essa suspeita dos norte-americanos de que os dados estariam sendo utilizados pelos chineses para espionagem, alguma coisa nesse sentido? Isso pode abrir precedente para que a mesma coisa aconteça em outros lugares? Qual é a avaliação que o senhor faz do negócio? Olá, Rafael, bom dia. Bom, eu acho que para a gente entender se isso procede ou não, a gente tem que entender os lados de quem fala. Qual que é a preocupação dos Estados Unidos? Você tem um aplicativo que distribui conteúdo. Se por um acaso tiver um viés de distribuir esse conteúdo, mas não esse, fale da guerra da Ucrânia dessa forma ou de outra, sim, é possível que você balanceie um pouco ali o que está sendo visto por um lado ou por outro. Esse foi o argumento que o Senado utilizou como segurança nacional para obrigar o TikTok ou a ser bloqueado ou a ser vendido internamente. Mas essa é uma crítica que a gente vai fazer para todos os aplicativos, uma vez que a maior parte dos aplicativos são transnacionais e pertencem a um país ou outro. A decisão dos Estados Unidos é que para eles não era suficiente ter uma plataforma grande que fosse estrangeira, principalmente chinesa. Daí esse tipo de bloqueio. Agora, tem uma área cinza ali que existem vários países que têm legislação própria, o Brasil, por exemplo, essas empresas têm que fazer o compliance com isso, e talvez mais importante é pensar o seguinte, qual que é o melhor negócio, o que dá mais dinheiro, querendo ou não é setor privado, será que esse monitoramento, essa forma de falar, pendendo para um lado para o outro, ela dá mais dinheiro ou não? E isso não tem a ver com países, tem a ver com o sucesso, uma plataforma e a concorrência dela com as outras. Bom dia, aqui Camila de Brasília. Esse acordo, ele encerra de vez o risco de bloqueio do aplicativo no país? Camila, lá nos Estados Unidos, sim. Porque o risco de bloqueio começa com o Senado colocando uma ordem, né? Tinha 90 dias para fazer a implementação disso. O Trump ele foi postergando esse prazo, sempre falando que estava ajudando ali nas negociações. Para o TikTok, agora está seguro, esse bloqueio não acontece, exceto se alguma das regras negociais, né, alguns acordos que eles fizeram não forem cumpridos. Lembra que a ByteDance ainda tem 20%, então não é uma transação completa, é uma transação do controle. E os Estados Unidos eles têm mostrado que nesse âmbito de plataformas digitais, eles volta e meia mudam as regras ao longo do jogo. Então, por agora, tecnicamente, tudo resolvido. Mas pode ser que alguém ache outro pelo em ovo, outro problema, e aí a história reabre. Tabeira, sua pergunta, por favor. A minha pergunta diz respeito a essa questão que os Estados Unidos levantaram. Por um país como o Brasil, que nós não temos as redes aqui, as plataformas não estão aqui, é muito difícil uma ação desse tipo. Você vê que na China o WhatsApp tem uma estrutura chinesa, os chineses têm uma alternativa para o WhatsApp. Eu te pergunto o seguinte, quais são os passos que o Brasil precisava tomar para ter uma alternativa nacional para essas plataformas? Gabriela, ótima pergunta. Eu acho que a fala do primeiro-ministro canadense em Davos, ela dá uma ideia de que países que não são gigantes, eles têm que encontrar a sua forma de negociar, e o Brasil tem isso. É difícil de você imaginar que serviços digitais terão sempre um correspondente local, porque a escala faz diferença. Por outro lado, Gabriel, o que você fala é o seguinte, alguns serviços, eles são infraestruturas digitais, e talvez esses serviços deveriam ter uma alternativa regional.
A Europa, por exemplo, está olhando para e-mail, editor de texto, muito com essa preocupação. Com IA também, mas também com essa infraestrutura básica que a gente usa no dia a dia. O Brasil tem algumas dessas infraestruturas. Mas um comparável ao TikTok, ali a gente realmente não tem e talvez não tenha essa capacidade de fazer. E aí, Gabeira, outra alternativa que o Brasil tem é procurar parcerias em bloco. Então, da mesma forma que o G7 está criando um grupo de investidores para minerais de terras raras, talvez o Brasil possa buscar, né, um conjunto de plataformas, um conjunto de países para fazer uma aliança e buscar algo que tenha a ver com o seu alinhamento. O que a gente sabe mais ou menos por certo é que 3 anos atrás a gente não tinha muito essa preocupação de que ou é nacional ou ele está em apuros. A gente sabia alguns casos. Agora, esse grupo de casos cresce cada vez mais. Parece que a soberania digital depende, de certa forma, de você ter tecnologia que seja sua ou controlável por você. Essa é a visão americana nesse momento. Num passado recente, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de impedir o funcionamento aqui no Brasil de redes sociais que não tivessem escritório, que não tivessem representação aqui no Brasil. Isso estabeleceu, inclusive, um debate sobre até que ponto o Supremo Tribunal Federal no Brasil pode restringir o funcionamento de uma rede social aqui, desde que ela não esteja representada no país, se era censura, não era censura. O senhor vê, de alguma maneira, sem entrar no aspecto político da questão, mas alguma similaridade entre essa decisão que os americanos tomaram? Olha, ou o controle é nosso, ou aqui não vai funcionar? Rafael, tem a similaridade sim. Eu acho que a gente está discutindo aqui a medida mais exagerada de todas, que é o bloqueio. É parar de funcionar para os fins lícitos e ilícitos. É dizer, olha, não processa dados, não abre, aqui não funciona. Nós tivemos, sim, casos de bloqueio do WhatsApp, do Telegram, recentemente do X, então o judiciário já tem feito esse papel de, em determinadas condições, né, executar um bloqueio. Os motivos jurídicos por trás variam, mas o resultado é o mesmo. Eu entendo que, no final das contas, você não está de acordo com a minha legislação, você não está fazendo o que deveria fazer, eu vou te impor uma sanção mais severa. Acho que os Estados Unidos estavam caminhando justamente para esse sentido, e se a gente pensar na diferença de leis aqui e leis de lá, nós temos leis mais fortes para promover um bloqueio pelo sistema judiciário. Eles não têm tanto. Então, eu acho que é o mesmo caminho de como é que eu, país, dou conta de negociar com um ator que é muito maior que o meu e do setor privado. Bloqueio é uma das alternativas, negociação é outra, compra é outra. Mas nós estamos vendo essa dinâmica de como países começam a negociar com o setor privado, que é grande, que é gigante, que é transnacional. E há um impacto para a operação do TikTok fora dos Estados Unidos, inclusive no Brasil, ou é algo que está bem delimitado? Camila, oficialmente o que o próprio TikTok e a ByteDance falam é que não. Né? A operação nos Estados Unidos é para os 200 milhões de americanos que estão lá e só isso. Mas a gente criou aí um TikTok to B. Né? De alguma forma, ele vai ser uma ação, uma atividade diferente daquela que está. Qual que vai vir para o Brasil, qual que vai ter peso, a gente não sabe. Podem outros países fazerem a mesma coisa, o mesmo Brasil? Por enquanto, não parece que ninguém é super sério sobre isso. Alguns bloqueiam, de fato, outros permitem, não tem essa ideia de compra. Aqui para o Brasil, a gente vai ter que aprender. Querendo ou não, o TikTok, ele é uma empresa que diz que respeita a legislação brasileira, tem alguns críticos disso, mas tem também algumas ações enfáticas. E será que essa ideia do Trump de colocar uma diretriz dizendo que controle de ideologia não pode, né, nas palavras dele, isso se aplicar à rede social, será que isso vai pegar aqui? Talvez com o tempo a gente descubra. Mas, a princípio, é uma ação pontual nos Estados Unidos que não deve ter impacto em outros países como o Brasil. Gabeira. Continuando a minha pergunta e a minha reflexão com você, você pode me dizer, por exemplo, qual seria a repercussão econômica no Brasil se o WhatsApp resolvesse sair do Brasil, sabotar o Brasil, romper com o Brasil? Gabeira, eu vou responder um pedacinho do seu começo da pergunta, mas eu entendi o resto. O que acontece se o WhatsApp sair do Brasil ou se o TikTok sair do Brasil? Cada vez mais a gente utiliza essas ferramentas de uma forma estratégica. Então, o judiciário ele vai avisar as pessoas pelo WhatsApp. Quem ali entrega a marmita depende do seu pequeno comércio de ter um relacionamento pelo WhatsApp ou pelo outros. Nós vimos ali no bloqueio que aconteceu já do WhatsApp esse impacto econômico possível.
Várias empresas, principalmente sobre conteúdo, pagamento de conteúdo para terceiros, como conteúdos jornalísticos, elas têm feito essa ameaça. Se isso acontecer, eu saio daqui. Se isso acontecer, eu coloco um serviço para você que não vai funcionar tão bem. Nós temos visto essas ameaças. O que a Europa tem feito é tentar entender quais são os serviços que são essenciais, que são uma infraestrutura crítica ao país, e tentar ter uma redundância nessa, como, por exemplo, o envio de mensagens. O Brasil ele tem um pouco disso em algumas áreas, mas para o cidadão comum isso não chega muito. Mas se o WhatsApp decidir sair do Brasil no curto prazo, há um impacto muito grande, mas a gente já viu um pedacinho dessa história. Quando o WhatsApp foi bloqueado, o uso do Telegram explodiu. E se o Telegram foi bloqueado, vai haver outro. Existem algumas alternativas, nenhuma do governo, mas existem algumas alternativas caso esse bloqueio aconteça. E para as empresas, Caveira, isso seria péssimo. O WhatsApp viu o Telegram crescer muito por causa dos bloqueios. Quando a pessoa experimentou o Telegram e não desinstalou, ele ganhou um concorrente um pouco mais forte. O senhor prevê a continuidade da disputa entre americanos e chineses nesse campo dos aplicativos, das redes sociais? Para onde isso está indo agora? Rafael, o governo Trump está indo para o segundo ano, tem mais 2 pelo menos. Ele claramente tem essa ideia de que China e Estados Unidos devem ser polarizados. Inteligência artificial hoje é quase 1/3 do mercado de bolsa americano. Há também uma outra ação para a gente acompanhar, que é a compra da Meta de uma outra startup chinesa, onde algo parecido ali com o TikTok de tensão está acontecendo. Esse deve ser um tema que deve crescer bastante. A novidade vai ser ter atores novos, não só a União Europeia, que já está entrando nisso, mas também do sul global, Brasil, Índia, África do Sul, eles imaginarem, né, a partir dessa posição de que eu não tenho os aplicativos, mas eu sou um grande mercado, como é que eu posso me colocar nessa disputa, nem olhando para um, nem olhando para outro, mas olhando para frente?